Olá, muito bom dia para você que nos assiste de casa. Bom dia. Bom dia. Eu estou aqui com a minha digníssima esposa. Hoje nós vamos comentar a lição e uma lição muito importante, uma lição que é o essencial, é a questão do amor. Todo cristão nasce no reino do céu através do amor que Deus nos deu, dando a sua vida por nós. Se existe a probabilidade de nós irmos para o céu, foi por essa graça, por esse amor que Ele nos teve. E a lição da semana vem falando sobre isso, um pouquinho. Vamos ao verso para memorizar? Exatamente. O nosso verso para memorizar está lá em 1 Coríntios 13:13, que diz: Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, esses três. Porém, o maior deles é o amor. Então, a lição dessa semana ela vem falando exatamente sobre o amor. E não só o sentimento, mas a ação. Porque o amor ele é lindo de se falar, mas também não é tão fácil de se viver. Eu acredito que seja a parte mais difícil do evangelho do modo geral. Por quê? Porque algumas pessoas podem até identificar algumas coisas que nós fazemos como cristãos. Ah, você não rouba, você não mata, você não é corrupto, você guarda o sábado, você se abstém de alimentos que a maioria das pessoas comem. Isso é muito difícil. E não é essa parte difícil do evangelho. A parte mais difícil do evangelho é você amar aquele que te persegue, você amar aquele que tem injuria. A igreja de Corinto, como nós estamos estudando nas lições, traz características um pouco divergentes do que é o verdadeiro evangelho. Então eles tinham muito arrogância, eles tinham muita prepotência, eles eram pessoas, a Bíblia fala, né, coloca eles como pessoas perversas, corruptas, e isso demonstra que a igreja de Corinto estava mais preocupada com a aparência do que realmente com a essência do evangelho, que é o amor. É verdade. Inclusive, o que a gente pode aprender com isso é um pouquinho sobre Paulo, porque a gente fala de amor já remete a Cristo, a Jesus. Mas Paulo, ele sabia da perversidade da igreja de Coríntios, e mesmo assim ele amava essa igreja. É muito difícil você ver o perverso e você ter essa perseverança, esse amor e desejar a mudança. Inclusive, quando ele escreveu uma das cartas, fala que ele fala que ele embargou a voz, que ele estava com voz de choro escrevendo a carta, porque Corinto era para ele muito estimado. Então, pense que um apóstolo de Cristo, porque ele foi chamado pelo próprio Deus para esse ministério, estava preocupado tanto com a igreja de Corinto que ele se sentiu triste. E já me remete à história de Jesus quando observou Jerusalém. Ele amava tanto Jerusalém que ele observou Jerusalém e viu que não o recebeu como deveria receber, que era como Messias, e também rejeitou os profetas e as pessoas que tentavam de alguma forma buscar com que o povo se santificasse. Eles rejeitaram, mataram as pessoas, perseguiram. Isso demonstra muito que Jerusalém não teve um amor, o mesmo amor por Jerusalém. A igreja de Corinto não teve o mesmo amor que Paulo teve pela igreja de Corinto. Mas algo interessante sobre a questão do amor é a distinção dos judeus para os gregos. Os gregos começaram a filosofar em cima do amor. E aí eles criaram 6 tipos de amor. Seria o amor eros, o philia, o storge, o ágape, o lodos e o pragma. E esses 6 tipos de amor, para nós, talvez pode soar apenas como amor, de uma forma geral. Mas eles gostavam de filosofar. Eles tinham um conhecimento. E aí Paulo, que era um grande filósofo, era um grande estudioso, um grande linguista, e conhecia várias culturas pelas suas viagens, onde ele passava, e ele começou a entender um pouco de cada cultura. E ele conseguiu identificar facilmente o que faltava na igreja de Corinto. E não só o que faltava, ele também viu o que a igreja tinha que não era essencial. E esses pequenos ajustes, ou grandes ajustes, porque nós vemos que são tantos defeitos que Corinto tinha, e talvez nós achamos que os nossos defeitos não chegam nem perto. Eu digo que às vezes nós temos mais defeitos que a igreja de Corinto no passado. E precisamos de mais ajustes se nós quisermos ser cidadãos do céu. E o principal deles é no quesito amor.
Exatamente. A lição vem trazendo também sobre o caráter essencial do amor, e está detalhado ali em 1 Coríntios 13. Então, ele fala que o amor ele vale mais do que qualquer dom. Então, não basta eu falar bem, eu fazer muitas obras, eu ser extremamente, talvez, religioso ou ter muita fé, se eu não tiver o amor, porque o amor ele é a base de tudo. Se eu não for motivada pelo amor, é, de Cristo, fazer as coisas para o próximo pensando em Deus, nada vale. Exato. E o amor é mais na questão também como do casamento, né? O casamento, a diferença do amor é que eu me adapto à pessoa pelo amor que eu sinto pela pessoa. Então, quando são solteiros, as pessoas elas têm a sua vida normal e têm os seus costumes e os seus jeitos. Só que quando elas se casam, são duas pessoas completamente diferentes que têm a sua rotina. Mas antigamente existia mais uma repressão. Era meio que as mulheres, no caso, eram mais obrigadas a seguir as ordens dos homens. Mas o amor de verdade que é escrito para o casamento também é diferente. O amor é aquele que me ama tanto, a pessoa me ama tanto, que eu estou disposta a mudar por ela algumas coisas que talvez para mim era comum. E essa é a parte mais difícil. A igreja de Corinto, ela não queria mudar, ela tinha o conhecimento, mas eles não queriam mudar eles próprios, eles queriam mudar os outros. Exatamente. Era sobre isso que eu ia falar. A gente pensa que o amor é a gente mudar o outro. O amor é mudar nós mesmos para agradar o outro. Isso serve para todos os relacionamentos. Eu não tenho que mudar você para a gente se dar bem. Eu tenho que me moldar para fazer você bem, para fazer você feliz. Isso seja no círculo de amizade, no casamento, dentro da igreja. E a igreja de Corinto, ela era engessada. Ela achava que ela estava ok, quando na verdade ela estava passando por vários problemas. Exatamente. Se nós entendermos um pouquinho que a igreja de Corinto, ela fazia boas ações, ela praticava várias coisas que para nós parece demonstração de amor. Porque também nós sabemos que o amor não é apenas o falar, mas é também o agir. Só que, vamos dizer assim, o objetivo deles fazendo aquelas ações não era por amor ao próximo, era sim para se vangloriar. Então eles estavam cheios de orgulho e praticavam muitas ações dentro da igreja, achando que elas iam ganhar a sua santificação, a sua entrada no céu pelas obras que faziam. E Paulo vem ali trazendo essa lista, falando sobre os dons espirituais, falando que se você falar a língua dos anjos, se você curar, se você pregar, se você for doutor, não importa o que você seja, se você não tiver amor, de nada seria. No máximo o que você seria era apenas uma pessoa que está fazendo suas ações para tirar a sua culpa, mas na verdade as suas ações de nada vale se não tiver o amor que é movido apenas pelo Espírito Santo e pela palavra de Deus e pelo amor que Deus teve por nós, de vir seu filho e morrer em nosso lugar. Exatamente. Ali, ainda em 1 Coríntios 13, diz que o amor é a maior virtude, porque permanece a fé, a esperança e o amor, mas o maior de todos é o amor. Ou seja, a fé ela é essencial para nós, cristãos, essencial na nossa vida. A esperança, nesse momento, enquanto nós aguardamos a volta de Cristo. O amor, ele é aquilo que reflete quem é Deus. Né? Ele reflete o caráter de Cristo e ele continuará durante toda a eternidade. Por isso que pode passar os nossos dons, pode passar tudo, como a gente já falou, mas o amor ele vai permanecer. Exato. Mas por que vai permanecer? Porque o amor, se eu tiver amor, todos esses dons será algo natural. Não será algo forçado. Entende? Simplesmente eu amo e por isso eu faço os outros dons. E algumas pessoas tentam fazer os dons, mas da forma errada, né? Ele quer fazer para se vangloriar, pelo ego. Exato, Né? pelo orgulho próprio, Isso, né? aí que entra o nosso erro, principalmente nós como os cristãos, às vezes a gente quer fazer, mas para ser reconhecido e não para mostrar a Deus através das nossas ações. Exato. E de todos eles, de todos os dons espirituais, todos eles são importantes para a edificação da igreja. Entende?
Só que uma igreja pode ser edificada sem o amor, tendo os dons, mas ela não vai ser edificada em Cristo, ela vai ser edificada na vontade e no querer dos seus próprios líderes. Só que confiar nos líderes humanos há um problema, que eles são humanos. Como qualquer outro ser humano, ele vai ter erro, ele vai ter pecados, ele vai ter problemas, e o único perfeito e a base sólida para a nossa edificação é Jesus Cristo, ele é a rocha. Então, o amor que Deus ele teve por nós foi tão grande que, apesar da nossa negação, que apesar de nós pecarmos e apesar de nós o ignorarmos muitas das vezes e nós não termos tempo para ele nos ama da mesma forma. E esse é um amor que o Evangelho quer que nós tenhamos. Quando a Bíblia fala conosco a respeito do amor, é esse amor que ele quer que nós tenhamos com os outros. Só que essa demonstração de amor é muito difícil. Você demonstrar amor naquele que te persegue, aquele que te injuria e aquele que te prejudica. Entende? É muito fácil eu amar quem também me ama. Isso é reciprocidade. Isso daí não é o amor do Evangelho. E agora, essa é a parte mais difícil do Evangelho. É amar aquele que nos persegue. Sim. É amar aquele que não gosta de nós. É porque o amor também, ele é uma escolha, né? Você escolhe amar, e é isso, justamente isso que você falou. É muito mais fácil você amar uma pessoa com a qual você se dá bem, com a qual tem os mesmos interesses que você. Realmente, o amor genuíno a gente só consegue através da oração e da misericórdia de Deus, porque não é fácil, é uma escolha diária. Em todos os momentos. Você citou sobre, não dá para se espelhar, né, no líder, mas esse também é um momento da gente mostrar o amor, tendo a paciência, a bondade, a benignidade. Porque eles não são perfeitos, nós também não somos, mas a reação que a gente vai ter em um ato, sei lá, talvez errado, também vai dizer sobre o nosso cristianismo. Exato. E existe um filósofo grego, para variar, né, o Corinto os gregos gostavam de pensar, que ele falava sobre o paradoxo de Epicuro, que era se Deus, o seu caráter é bom, por que o mal existe? Então ele ficava filosofando quanto a isso. E aí nós começamos a entender o que o amor faz e quem não tem amor faz. E aí nós começamos a ver que Satanás, Deus o amou mesmo assim, quando ele era a criatura de Deus, um anjo, Deus o amava. Mas ele teve por escolha, e isso também demonstra o amor de Deus, porque ele deixou ter escolha. Só que a ausência do bem causa o mal. Então nós vamos entender um pouquinho porque o que o amor faz e o que o amor não faz. O amor, ele é a essência da vida do cristão e deve se fazer parte do caráter, assim como o amor é o caráter de Deus. Tanto nas decisões que ele nos ama, ele nos deu a sua vida, ele nos ama muito, mas também daqueles que o rejeitaram. Isso demonstra o amor que nós devemos ter para com o nosso próximo. E agora nós vamos entender um pouquinho o que o amor faz conosco, que é a lição ali de segunda-feira. Isso. Esse verso é bem conhecido, principalmente nos casamentos, ele é muito citado, que está lá em 1 Coríntios 13, versículo 4 a 7. O amor é paciente e bondoso, o amor não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente ao mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Se nós pararmos para analisar, Paulo ele deixa muito claro que o amor é, né? Então, paciência. A paciência é necessária no nosso dia a dia porque vai nos ajudar a lidar com o outro. A gente não está habituado, né, a todas as personalidades. Então, ela é muito necessária para que a gente não seja impulsivo. A parte de ser bondoso, a gente interpreta muito mal, porque evitar fazer o mal não nos torna bondoso. Exato. Eu preciso realmente ser bondoso, não apenas evitar a maldade. Exato, porque senão é omissão, né? Exatamente. E isso não quer dizer que você é bondoso com a pessoa, você está se omitindo, se vê algo errado, algo acontecendo e você não faz nada, você não está sendo, você está
fugindo da sua responsabilidade. Você demonstra amor quando você toma uma atitude e você não é omisso. Exatamente. Então, tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Aqui sempre há controvérsias com essa parte do versículo, porque as pessoas acham que o fato de você tudo crê, tudo espera, tudo suporta, às vezes é interpretado mal. E ele fala aqui sobre a perseverança, sobre não desistir, sobre acreditar, sobre acreditar na recepção da pessoa. Então, não significa que a gente tem que aceitar abusos, por exemplo, Exato. mas manter uma atitude de esperança referente ao próximo. É porque concepção de amor nós temos um exemplo humano, entende? Então, quando nós olhamos para a Bíblia, o Evangelho, nós vemos que o nosso caráter, ou talvez a nossa forma de amor, está totalmente equivocada. Nós precisamos mudar o nosso conceito de amor para entendermos realmente o que é amor. O amor, como você disse, ele é bondoso a ponto de não se omitir com as injustiças. Se você vê alguém sendo injustiçado, você vai ali fazer com que a pessoa ela seja também pega até ela. Talvez ali você seja um servo de Deus, você não se omitindo e fazendo a parte que lhe corresponde, você está sendo um servo de Deus e essa pessoa vai ficar extremamente agradecida pelo teu ato de bondade. Deus, em sua misericórdia, ele nos ama tanto e apesar daquilo que nós deixamos de fazer, ele nos ama mesmo assim e todos os dias é uma renovação da sua misericórdia. Então nós levantamos a cama e Deus nos dá uma nova oportunidade da misericórdia e da sua graça. Exatamente. E lá em Gálatas 5, 22 e 23 diz o seguinte: mas o fruto do Espírito é amor, felicidade, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Ou seja, o amor, ele deve ser a essência da vida do cristão. Paulo, ele traz o que é o amor, o que é o fruto, e eles são totalmente interligados. Porque a partir do momento em que você consegue fazer o bem ao próximo por amor, você entendeu como é a vida do cristão. A gente não é perfeito, né? Obviamente que nós vamos errar, mas se nós esquecermos um pouquinho do eu, a gente vai poder espalhar um pouquinho mais de Cristo. Sim. E esse amor que Deus teve para conosco e que nós devemos ter com os outros é por causa da misericórdia que Deus tem conosco. Então as obras, o amor revela as obras. Então o amor ele não é apenas de falar, mas ele também é a da ação e o de agir. E esses frutos são parte da misericórdia de Deus. Está lá em Salmo 145:9, fala assim: o Senhor é bom para todos e suas misericórdias são sobre todas as suas obras. As obras que nós fazemos têm que ser por amor. Não podemos fazer as obras por amor a Ele, é claro. Não fazer por o amor ao eu. Então, às vezes, há pessoas que fazem por amor ao eu ou por benefício do eu. O amor, ele não pensa no eu, ele não é egoísta. O amor, ele é para os outros. Então, por isso que é bondoso, ele se alegra com a verdade. Muito interessante essa questão do se alegrar com a verdade. Porque muitas pessoas, elas tentam se amar vivendo no engano. Isso não é se amar, isso é se enganar. O amor, ele se alegra com a verdade, porque muitas pessoas, elas buscam uma forma de amor que não existe, biblicamente. O amor só é completado, ele só é completo se nós fazermos da forma que Cristo, ele nos ensinou e nos ofertou. Então, expressar a alegria com a verdade também é no momento que você começa a estudar alguma coisa e você começa a descobrir. Você não começa a pegar amor por aquilo. Ou seja, vou usar um exemplo de um livro. Você quer muito saber sobre a continuação do personagem, o livro 2. Então você começa a ler o livro 1 e termina ali no momento, geralmente, do livro de um suspense, alguma coisa que vai acontecer com o personagem. Você precisa conhecer o restante da história. E você lê o livro 2 para entender o que aconteceu com o personagem. Você não descansa enquanto você não termina de saber o que aconteceu com o personagem. Porque você cria afeto pelo esse personagem.
Quando nós lemos a palavra de Deus fala sobre quem? Sobre Deus. Nós só conhecemos Deus se nós lemos a sua palavra e entendemos que o personagem central da Bíblia é Deus, revelado em Jesus Cristo, que morreu por nós. E se nós entendermos isso, nós vamos ter amor por aquilo que ele nos deixou. Então, é uma coisa leva a outra que nós conseguimos completar a sequência da vida do cristão. Não é fácil a vida do cristão nessa terra, principalmente com as dificuldades e os problemas que temos. Você falou muito bem, o amor tudo sofre, só que esse tudo sofre, ele sofre em questão das dores físicas, como os apóstolos também sofreram. Muitos deles foram mártires cristãos que tiveram um amor ao Evangelho, amor à vinda de Jesus Cristo, o que Cristo fez por nós na cruz, que eles simplesmente compartilharam da mesma posição que Jesus e foram perseguidos por isso e foram torturados e mortos. Então, o tudo sofre é ser sofrer por causa de Jesus Cristo. Porque as pessoas entendem, como você bem disse, que tudo sofre a pessoa abusa da outra pessoa e isso quer dizer que é amor. Isso não é amor. Você está totalmente desconfigurando a palavra amor. Pode ser até um ato de empatia. Então, a pessoa às vezes está sofrendo por algo, você sente aquilo por amor a ela. Então, você consegue entender a dor dela. E mais interessante aqui, tem Gálatas 5:22, fala que do fruto do Espírito, e quando fala que o maior é o amor, eu penso que o conjunto deles é porque você tem amor. Você tem a bondade, você tem a paz, você tem a longanimidade, você tem a fé, a mansidão, a temperança, mas porque você ama. Você ama a Deus tanto que você quer viver como cidadão do céu. Exatamente. O amor, ele tem que estar configurado no teu passaporte para você ir para o céu. Entende? Porque você pode continuar fazendo obras, mas você vai ser apenas um entusiasta. Você vai ser apenas uma pessoa que está, eu quero fazer alguma coisa para ficar bem visto à sociedade. Só que não é a sociedade que nós devemos agradar. A sociedade que nós devemos agradar, que nós devemos conviver, é o céu aqui na terra. Nós devemos ser cidadãos do céu já aqui na terra. Então, agora nós vamos entender um pouquinho o que o amor não faz. E isso é um pouco curioso e talvez até um pouco controverso. Porque Paulo fala o que o amor faz, mas se a gente já sabe o que o amor faz, por que ele fala sobre o que o amor não faz? Mas será que realmente precisa disso? E é muito necessário, porque as pessoas confundem, né? O fato de eu ser bom ou parecer bom não quer dizer que eu seja realmente uma pessoa amorosa. Eu posso amar o meu irmão, mas ainda assim sentir inveja. Eu posso amar o meu irmão, mas ainda assim ser orgulhoso, egoísta, irritado. Então, será que eu realmente amo o meu irmão? Então, Paulo ele vem questionando todas essas questões. É o que acontece com o mundo do pecado, né? Quando o pecado entrou no mundo, o que aconteceu? Aí o amor, talvez a mãe ama sua filha ou ama seu filho. E eu estava vendo um caso curioso, uma psicóloga colocou nas redes sociais perguntando para as pessoas para contar os seus relatos. E eu entrei para ver, né, sobre os relatos e era assim, há muitas pessoas que vêm ao meu lugar de trabalho perguntando sobre como se sentem em relação aos filhos. E algumas pessoas falam que sentem inveja do filho, que sentem inveja da beleza do filho, da filha, da vida que eles estão trilhando, que elas queriam ter. E às vezes alguns pais se espelham nisso. Será que isso é amor mesmo? Exatamente. Não deveria ser assim, porque o amor mais que nós conseguimos ali associar com o amor de Deus é o amor de mãe. Só que o amor de mãe mais puro, ou seja, antes do pecado. Porque depois do pecado, meio que se subverteu isso. E aí as mães agora, talvez algumas tenham inveja dos filhos. Algumas mães, eu vi alguns relatos da mãe falando, olha, eu desde que nasceu eu tentei amar meu filho, mas não consigo. Ele está aqui, eu cuido bem, mas não consigo amar o filho. E isso é algo que aconteceu logo após o pecado. E o pecado fez isso não só com essas mães, ele fez com todos nós. Então nós precisamos realmente saber o que o amor faz e o que o amor não faz, para que nós não
que nós não repitamos o erro, né, de estar ali fazendo com que o amor seja, de alguma forma, subvertido. Sim, até porque o amor verdadeiro, ele abandona tudo que destrói aquele relacionamento. Em tudo, né? Exato. Em todos os relacionamentos, não só no relacionamento amoroso, mas também, como você citou, mãe e filho. A gente consegue amar verdadeiramente quando a gente consegue destruir tudo aquilo de ruim que há. Toda a inveja, todo o Ciúme, orgulho. Hoje em dia é tão difícil você chegar e falar, olha, eu errei, me desculpa. Mas isso mostra não só a humildade da sua parte, mas o amor que você tem. Demonstra ainda muito mais quando é com alguém que você não gosta. Porque é muito fácil se desentender hoje em dia. Paulo vem trazendo da igreja de Corinto que era assim, que tinha divisões, que tinha competições. E nós temos hoje em dia isso também no mundo que nós vivemos. Então, nós vamos mostrar a diferença perante as pessoas que causam isso quando nós temos humildade para reconhecer que erramos e pedir desculpas. Deixar de lado todo o nosso orgulho, todo essa egoísmo, talvez, todo o nosso ego e reconhecer que, por mais, às vezes você pode nem estar errado, mas você ter a humildade de reconhecer e apaziguar. sim. É como ali em 1 Coríntios 13, é lido muito nos casamentos, mas para demonstrar o amor de homem para mulher, mas na verdade é a essência do caráter de Deus. Sim, E quando ele fala que não arde em ciúme, aí também me remete ao casamento. Geralmente o ciúme é mais pela questão do casamento. Então, o amor quando é verdadeiro não tem por que ter ciúme, né? As pessoas elas precisam transmitir a segurança que o próprio Jesus transmitiu. Se talvez não está transmitindo segurança um para o outro, talvez algo esteja de errado. Então, o amor ele não deseja o que o outro tem. exatamente. O amor ele não arde em ciúmes, ele não se envaidece, ele não é orgulhoso, não conduz da forma inconveniente, não busca os seus próprios interesses. E isso é algo que é totalmente largar o eu e amar o próximo. Até porque se isso não acontecer, é como se a gente está falando aqui de dons espirituais, mas não praticá-los. Exato. Em vão. É, muitos dos patriarcas, histórias bíblicas mostram que pessoas eles foram movidos por ciúme, por orgulho, se envaideceram e erraram. Só que esses exemplos estão na Bíblia para que nós não siga como eles fizeram. Ou seja, Abraão, que foi o grande pai da fé, também mentiu que sua esposa era irmã quando chegou perante o faraó. José foi injustiçado por seus irmãos porque ele era o mais querido entre os irmãos e o erro foi de Jacó. Jacó era para ser amar os filhos de igual modo, mas amava mais a José. Isso fez com que os outros criassem ciúmes. Eles eram irmãos, eles se importavam talvez com seu irmão. Alguns deles ali, na hora de ter esse embate, até o mais velho falou: não, não, não vamos matar, vamos jogá-lo no poço e depois vamos ver o que nós vamos fazer com ele. E aí, ali, com certeza havia um certo amor no coração ali do irmão de José, mas fizeram o que fizeram, entende? Só que a pessoa que confia em Deus, apesar de ser injustiçada nesse mundo, talvez foi porque Deus quis, porque lá na frente ela vai ter uma resposta melhor, que é no caso de José. José foi injustiçado pelos seus irmãos, mas Deus não deixa que isso afete a vida da pessoa. Talvez por um tempo, mas depois ela é abençoada em dobro. Então, em Atos 7 e 9 fala assim: os patriarcas foram movidos de inveja, vendendo a José para o Egito, mas Deus era com ele. Então, quando nós temos Deus, podem as outras pessoas terem inveja de nós, mas não vai acontecer nada se nós formos movidos por Deus. Com a vontade. Eu acho interessante quando Deus coloca para nós que nós precisamos pedir a Ele, porque nós não sabemos pedir. Por que nós não sabemos pedir? Porque talvez o meu pedido não está de acordo com a vontade de Deus. Entende? Se minha vida está alinhada com os propósitos de Deus, o que eu pedir, Deus vai conceder, porque aquilo também é da vontade de Deus. Porque tudo está sendo conduzido por Ele. Então, há pessoas que vão ter ciúmes de nós? Vai olhar, talvez você tenha uma família estruturada, algumas pessoas vão sentir ciúme de você, ou às vezes por até bens aquisitivos mesmo, pelo que você tem, pelo que você é abençoado por Deus.
E às vezes a pessoa pode ter ciúme, mas isso não é amor. Isso é o oposto do amor. É o que o amor não faz. É o que o amor não faz. E o certo, nós como cristãos, é jamais ter esse tipo de desejo no nosso coração. Exatamente. E uma reflexão que a gente pode fazer é comparar o livro de Coríntios com Gálatas, porque em Gálatas apresenta os frutos do amor. Os frutos do Espírito Santo, desculpa, que é o amor, a alegria, a paz, a bondade. E em Coríntios ele mostra isso na prática, no nosso cotidiano, e o que a gente não deve fazer. Exato. Então, não invejar, não orgulhar, não se irritar. Então, se a gente possui essas características do que o amor não faz, falta em nós um pouquinho do fruto do Espírito. Como está a nossa comunhão com Deus? E é o problema desse quesito da comunhão, é porque realmente a pessoa não amou a Deus o suficiente para ter comunhão e acontecer todas essas mudanças e os frutos aparecerem. É o caso interessante que é a questão do orgulho. O orgulho era o que mais se tinha na igreja de Corinto. Eles eram orgulhosos por aquilo que eles construíam. Eles tinham bonitos templos, dinheiro nunca foi problema. Nós, durante esse trimestre, nós estudamos que eles têm. Era uma cidade bem localizada, era um lugar onde passava muitas pessoas, o dinheiro fluía, tinha 2 portos, então ali era como se fosse o centro do mundo, da Europa, Mediterrâneo, Ásia Menor. Então isso fez com que a cultura se misturasse e eles eram orgulhosos pelo aquilo que eles construíram no passado, ou seja, eles tinham grandes construções, eles já tinham grandes filósofos, já tinham personagens históricos, já tinham Aristóteles, Platão, eles já tinham muita coisa. Só que eles eram orgulhosos naquilo que não era importante. E meio que as pessoas de Corinto tinham um problema eu amo as pessoas que me amam e isso elas podem continuar errando, elas podem continuar fazendo o que elas estão fazendo porque eu gosto dela, eu tenho estima dela, eu amo ela. Então, eu não, se eu ver ela fazendo alguma coisa errada e alguém corrigindo, errada tá outra pessoa que corrigiu. E isso estava acontecendo na igreja de Corinto. O amor, ele se alegra com a verdade. Nós vimos na lição de segunda-feira, na de terça-feira vimos que o amor, ele não é orgulhoso. Então, se nós vemos alguma pessoa errar, chegamos à pessoa, falamos com a pessoa e não devemos ficar tristes, bravos, dizer que a pessoa realmente se importa e quer ver o teu melhor. Talvez essa conexão que você tem com essa pessoa vai fazer com que você cresça e ela também, espiritualmente, né? Exatamente. E a gente consegue se espelhar muito em Jesus, né? Paulo, quando ele escreve as características, são as características de Cristo. São as características que nós devemos sempre buscar, né? Para nós, difícil, porque nós somos pecadores, nós somos humanos. Então, é uma escolha que nós temos que fazer todos os dias e saber como falar também, né? Você deu o exemplo de seu irmão às vezes tá errando alguma coisinha, chegar a dar um toque, mas também saber falar, não julgar o irmão, tentar entender a parte dele. Isso Tudo também... depende da intenção da pessoa. Exatamente. Quando a pessoa pega e fala fala com a pessoa com amor, com que realmente ama a pessoa, é diferente. Ela não vai ofender. Exato. E ela não vai julgar. É isso. Ela vai falar com carinho. Ela vai ser gentil. Sim. E acho interessante aqui que ele não busca seus próprios interesses. O amor não busca seus próprios interesses. Não é para eu ficar bem. Não é porque eu preciso me envaidecer. O amor, ele busca o interesse do próximo. Sim, você renuncia o eu para viver para o próximo. O casamento é mais fácil de dar esse exemplo. Eu não vivo no nosso casamento para me fazer feliz. Sim, exatamente. Eu sou feliz porque você vive para me fazer feliz e eu vivo para te fazer feliz. Assim nós devemos ser com os nossos irmãos. Buscar sempre agradar o próximo, porque naturalmente vai retribuir a nós. E tem aqui a parte do não se ressente do mal. Quer dizer que a pessoa, ela não tem como ficar brava com a outra pessoa. Entende? É algo que hoje em dia não acontece, tá? Na igreja de Corinto acontecia, mas a igreja dos dias de hoje não acontece. Que às vezes o irmão briga com o outro e fica 20 anos sem se falar, isso não faz nem sentido.
entende? Ou até mesmo dentro da própria família acontece também. Irmãos, ou pai e filho, a gente já não viu muito, viu pouco, que é muito normal, não deveria. Exato. Porque isso depende muito da salvação da pessoa. Então, às vezes, nós julgamos as pessoas pelos menores e levantava-se muitas questões, os gregos gostavam de filosofar em cima de todas as coisas. E eles levantavam questões muito assim que não tinha nada a ver com a salvação e aquilo que era realmente importante para a sua salvação, que era você amar o teu próximo, você não ter desavença com o teu irmão, você cuidar com as coisas que são sagradas, né? Porque a igreja de Corinto tinha sérios problemas com o que era sagrado. Se tivesse dentro de uma bolha, a bolha dos santos da igreja de Corinto, eles eram, apesar de fazer os seus erros, e eram muitos erros e erros perversos, casos de prostituição, casos de, filha, mãe e filho tendo relações. Essa era a igreja de Corinto, mas ninguém falava nada, cegava-se os olhos porque faziam parte de uma cúpula no qual essa cúpula sagrada não se tocava. E isso na igreja não pode acontecer. Não pode acontecer. O amor, ele tem que ser repreensivo até para as pessoas que estão fazendo errado, não importa as posições qual elas estão. Então, se elas estão na alta cúpula da religiosidade, Jesus chegava e confrontava as pessoas de igual modo. E há uma certa semelhança quanto ao ministério de Paulo e ao ministério de Jesus Cristo. Os dois tiveram seus embates com as pessoas que se colocavam na alta cúpula da religiosidade. E ambos não aceitaram, nem Paulo e nem Jesus. Por isso que Paulo foi perseguido. Foi preso várias vezes, morto e decapitado, morto, né? Isso quer dizer que, às vezes, o amor pode incomodar. O amor que você tem com os menores, com as pessoas mais frágeis da comunidade, pode incomodar o grande líder religioso. E esse líder religioso é que está errado. Ele precisa mudar o seu conceito, virar a chave e entender o que realmente é amor. Porque se eu for ler a Bíblia para julgar os outros, estou fazendo totalmente errado. E eu posso conhecer a Bíblia de ponta a ponta, posso conhecer de capa a capa, conhecer todo o manuscrito, e se eu não fizer nada através disso, do que eu recebi dessa mensagem, quer dizer que o amor, você não tem amor nenhum. Era o que Lúcifer era no céu. Ele conhecia toda a Escritura Sagrada. Ele tinha o melhor dos professores. Ele vivia num ambiente celestial. Agora você imagina nós que vivemos num ambiente humano, cheio de pessoas pecadores, e nós queremos ter um ambiente celestial. É difícil, não vai conseguir. E mesmo assim nós vamos errar. Então a igreja, às vezes a comunidade, é difícil porque eu não posso impor a minha vontade nos outros, entende? Vontade tem que ser a vontade de Cristo. Tanto eu tenho que me submeter, como meu irmão tem que se submeter. Na igreja de Corinto ninguém se submetia a ninguém. Ou seja, era uma guerra. E eles não conseguiam ir para nenhum lugar. Quando Paulo veio para colocar ordem nessa igreja. E abrir os olhos das pessoas e ver os erros que estavam acontecendo na igreja de Corinto. Mas como que Paulo fez isso? Chorando, escrevendo uma carta. De tanto amor que ele tinha pela igreja de Corinto, ele chorava e escrevia a carta. Isso demonstra o que Deus fez por nós. Jesus Cristo fez por nós morrendo em nosso lugar e fala: filho, você precisa fazer tal coisa porque eu quero te ver bem. Eu quero ver você feliz, eu quero ver você realizado. Mas nós queremos o quê? A nossa própria vontade. E nós não conhecemos o futuro como Deus conhece. Então é mais fácil entregar na mão daquele que conhece que nas nossas mãos, que o nosso futuro é incerto. Entende? Exatamente. Na lição de quarta-feira, ela vem falando sobre o retrato de Cristo, e você falou que, você já citou que a maior prova de amor foi Jesus morrer na cruz por nós. Será que nós seríamos capazes, ou teríamos essa coragem, de morrer na cruz pelo nosso irmão? Aí que está mais uma vez o nosso choque com o evangelho. Então, porque você guarda o sábado, você não come tal coisa. Isso é o mais fácil. É o mais fácil da parte do evangelho. Você se abster de muitas coisas, das luxúrias desse mundo, é a parte mais fácil se afastar disso. O mais difícil é você amar aquele que te faz mal. Porque as pessoas vieram aqui
E numa semana, na semana da Páscoa, Jesus entra em Jerusalém, ele é aclamado como rei, ele entra ali no seu jumentinho, as pessoas gritam e falam hosanas ao Filho de Deus, chegou o Messias, e clamam, e depois estão dizendo crucificam. E Jesus chora por essas pessoas. E lá na cruz do Calvário, a maior demonstração do amor de Deus foi quando ele fala: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Apesar de todo o sofrimento que Jesus estava suportando, tudo que ele estava sofrendo na cruz, e as pessoas o rejeitando, e duas criaturas fazendo aquilo com ele, porque ele é o rei de todo o universo, ele criou todas as coisas e todas as pessoas, e ele está sofrendo com a sua criação. Sim. Essa foi a maior demonstração de amor. Outra coisa que ele fez também foi lavar os pés de Judas, mesmo sabendo quem era Judas e tudo que ele faria. Será que nós lavaríamos o pé daquele irmão que a gente se desentendeu na igreja? Ou daquele colega de trabalho? Exato, exato. Tomar ceia, ali a ceia do Senhor foi estabelecida justamente para isso, né? É um novo recomeço sempre. Mas às vezes aquela pessoa que me ofendeu, eu não quero ir até ela, como ela também não quer vir até mim, e os dois são orgulhosos. E cadê o amor? E cadê o Não é? amor? E o céu não tem murinho de divisão, não há cerca de divisão. Ou seja, o céu é uma comunidade no qual os crentes se amam. Então, se você não ama teu irmão, dificilmente lugar no céu você não vai ter. Entende? É o principal dos pontos para você entrar no céu, é você ter amor pelo seu irmão. A história de Jó, a lição não fala sobre Jó, mas eu acho interessante que a sorte de Jó mudou quando ele orou pelos seus amigos. E antes disso, os seus amigos estavam o maldizendo e falando que ele tinha feito alguma coisa de errado. E ele sabia que ele não tinha feito nada de errado, mas a sorte de Jó mudou, Deus abriu os olhos e ali, né? Deus não abre os olhos, mas é só uma linguagem que naquele momento Deus falou, agora ele pode começar de novo ali a ser abençoado por mim, acabou, não há mais teste, Satanás você já viu que ele é fiel, ele é uma pessoa diferenciada. Eu queria ler um texto, tá, em 1 João 4, 19 ao 21, ele fala assim, nós amamos porque ele nos amou primeiro. Opa, já há um condicionamento aqui, ou seja, se nós temos amor para com o nosso próximo, foi porque Cristo nos amou primeiro. Tudo que é de bom em mim foi porque Deus me deu. Se alguém afirma eu amo a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. É muito taxativo. João aqui nesse caso, estou falando muito diretamente às pessoas que dizem que amam a Deus, mas não amam o seu irmão. Se você não ama o seu irmão, você é mentiroso. Se você é mentiroso, você já está transgredindo o mandamento. E aí nós remetemos lá ao início da lição, que fala que o amor é acima de todos os dons, é acima da lei. Por quê? Porque a pessoa que ama realmente vai amar a Deus e amar o próximo, que é as divisões das tábuas dos 10 mandamentos. Então, eu amo a Deus acima de todas as coisas e por isso eu amo também o meu próximo. Então, os 10 mandamentos está resumido nisso. E aí a continuação fala, ele nos deu este mandamento, quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Então, é um mandamento de Deus que ele nos dá, que nós devemos amar o nosso irmão, independente do que ele tenha feito para conosco. Nós devemos amar até se nós formos injustiçados, se nós formos ofendidos, se nós formos injuriados. E é isso que eles estão falando para nós. O amor, ele transcende essas coisas. Não é apenas o falar, é também o agir. O amor não tenho que esperar do outro as desculpas. Eu tenho que dar desculpas, eu tenho que ir reconciliar, mesmo eu estando certo. Isso é a diferença do amor de Deus para com conosco e que nós devemos ter para com o nosso irmão. Só que quando eu olho o modelo Jesus Cristo e nós, Está muito distante. Está muito distante, é uma lacuna enorme. O nosso modelo, que é Jesus Cristo, nós precisamos caminhar muito, trabalhar muito para melhorarmos o nosso comportamento. Isso não vem de nós, vem do Espírito Santo tocando o nosso coração. E além disso, logo as profecias estarão se cumprindo. E ali vai passar tudo.
até o nosso conhecimento, que é tão pequenininho, ele vai dar lugar ao conhecimento de Deus. Sim. E no meio disso tudo restará apenas o amor. Porque é isso que Paulo vem falando, que tudo acaba, tudo passa, menos o amor, porque ele é para sempre. Eu acho interessante que a lição, quando ela vem falando sobre Jesus, ele vem colocando também em paralelo com Coríntios 13, e mostra que Jesus é tudo aquilo que Paulo falou. Jesus é bondoso, Jesus é paciente, Exatamente. Jesus é misericordioso. E, digo mais, ali a Bíblia fala para nós que Deus, ele é paciente com o tempo de voltar, porque ele tem misericórdia de nós, quer que todo mundo se salve e chegue ao arrependimento. Se isso não é amor, eu não sei o que é amor de verdade, porque Jesus, ele trouxe para nós que é o retrato do amor mesmo. Isso. Na quinta-feira fala sobre fé, esperança e amor, e eu fiz uma anotação aqui que fala o seguinte: a fé como experiência da salvação, a esperança como anseio e expectativa por novas alegrias e por novos conhecimentos da nova terra. E aí o amor, porque ele é o caráter de Cristo. Então, depois que tudo se cumprir, restarão apenas essas três coisas na eternidade. Porque daí já não é mais necessário todas as outras coisas, Exatamente. apenas o amor. E é interessante que nós vamos levar isso daqui à terra. E são as três coisas que a gente tem que estar firmado Aqui na diariamente. terra. Exatamente. Não só lá no céu, porque algumas pessoas, não, eu vou completar o meu amor lá no céu. Não é assim que funciona. Então, eu amo as pessoas, eu amo a Deus, eu amo o Evangelho, eu amo a mensagem da cruz e eu preciso levar as pessoas. Mas será que eu amo? Porque talvez a mensagem de Deus não chegou a mim e não atingiu tão, porque eu não quero compartilhar. E se eu não quero compartilhar, quer dizer que eu não amo a mensagem. Exato. E Jesus chama de mentiroso. Quem fala que faz uma coisa e não faz é mentiroso. E a lição vem finalizando, já estamos aí caminhando para a lição de sexta-feira, a lição final, e eu queria ler um texto, o primeiro texto que fala lá dos Atos dos Apóstolos, na página 203, tem algo muito interessante. Fala assim: não importa o que professe aquele cujo coração não está cheio do amor. Opa, não importa o que ele professe, se ele não está cheio de amor. A Deus e aos semelhantes não é um verdadeiro discípulo de Cristo. Você fala que você ama, mas você não ama. Você não é um verdadeiro Você só discípulo de Cristo. não pratica. Não fala e não pratica. Embora possua grande fé e tenha poder para realizar até milagres. Então você pode fazer. Lá nós vemos ali na volta de Jesus que vai ter um e vai falar assim: mas Senhor, em teu nome não expulsamos demônios, não fizemos milagres, não fizemos tais coisas. Jesus vai olhar para essas pessoas e falar: nunca vos conheci, apartai-vos de mim. Então eles faziam milagre, eles faziam cura, eles expulsavam demônios. Então você pode realizar milagres mesmo sem ter amor. Sem amor, a sua fé não tem valor nenhum. Poderá ostentar grande generosidade, mas se o motivo não for amor genuíno, mesmo que entregue todos os seus bens e sustento aos pobres, esse ato não o recomendará a favor de Deus. Em seu zelo poderá até morrer como Marte. Muitas pessoas podem morrer pela sua vaidade, pelo seu orgulho, porque eles querem professar alguma coisa, e eles são capazes de morrer pelo seu orgulho e pela sua vaidade, mas não pelo amor. Eles podem ser até Marte, mas se não forem impulsionados pelo amor, será considerado por Deus como um entusiasta iludido ou um hipócrita ambicioso. Isso é um laço na nossa vida como cristão. Ou seja, não importa de nada se eu fizer várias coisas pelo evangelho, mas se eu não tiver amor pelos irmãos, De nada vale. de nada O que vale. nos resta é pedir a Deus que a gente seja a diferença no mundo de hoje. É porque o mundo hoje tem pouco amor. Então, é com a misericórdia de Deus que a gente possa ser diferente e fazer a diferença na vida das pessoas e não pensando em nós mesmos. E vocês gostaram dessa lição? Chegamos ao final e queremos dizer para você que se você tem alguma coisa de bom em você, foi porque Jesus morreu por você e o amor dele se manifestou. E hoje você pode também, de alguma forma, manifestar o amor para os outros. Não deixe de estudar a lição. Semana que vem tem mais. Um abraço e uma boa continuação. Um feliz sábado.